Uma vez eu ouvi o pastor Joembe dando um exemplo bem drástico, mas vai mostrar a você o que simboliza a cruz. Muitas mães choram a morte precoce dos seus filhos, quebrando o ciclo natural. Imagina a mãe sabendo da arma que usou o assassino, e esta mãe agora usasse essa arma pendurada. Faria algum sentido? Alguém em sã consciência faria isso? Pois foi com esta arma que hoje as pessoas simbolizam a fé. É com esta mesma arma que Jesus morreria, sofreria as piores dores, as piores maldições. A cruz, no olhar bíblico, é o olhar da maldição e de um símbolo máximo de sentença para quem já não tinha mais jeito. Você crê que há poder no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Você crê? Então eu vou reler o verso 22 de Deuteronômio 21 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e que haja de morrer, e o pendurares no madeiro. Amém? Você crê que essa palavra é de Deus? Crê que Jesus se fez maldito por nós, para que hoje sejamos abençoados? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. E enquanto você aplaude ao Senhor, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda ao Senhor e diga glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu, receba este louvor, receba esta adoração, receba a primícia do teu povo nesta jornada que nós iremos fazer, e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra, que não volta atrás nem vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. E se for interessante para você, estiver com papel e caneta, anote que o Espírito Santo saltar aos seus ouvidos e coração. Igreja, a cruz era o último dos últimos casos de castigo, segundo a Bíblia. Mas saiba que até um estudante de direito que seja ateu, ele sabe que as leis humanas, elas foram criadas baseadas nas leis de Deus. Mesmo que a pessoa não queira assumir isso, mesmo que ela não professe a nossa fé, mesmo que ela não goste do povo cristão, as leis dos homens até os dias de hoje têm base nas leis bíblicas. Se você ler o Pentateuco e pegar um livro de legislação para ler, você vai encontrar muitas coisas semelhantes. E os romanos aderiram à sua lei de castigo, o madeiro, a cruz também. E os romanos não transformaram só a cruz como o último caso. Eles transformaram a cruz como muitos casos. A história conta que é impossível calcular ou estimar quantas pessoas foram mortas em cruz, no madeiro. Em 70 a.C., a história conta que 6.000 escravos rebeldes foram mortos na cruz. Eu fico imaginando que 6.000 pessoas é muita gente. Imagine agora 6.000 cruzes e fileiras e mais fileiras de pessoas agonizando a morte.
porque a pessoa pendurada no madeiro, ela ficava agonizando, ela não morre imediatamente, não. Ela fica sangrando, tendo infecções, até que depois de muito tempo ela morra. Havia crucificação que durava dias, e dependendo da resistência daquele que fora crucificado, até semanas, passava de uma semana a morte da pessoa, porque ela tentava lutar contra a vida, contra a morte, aliás, lutar pela vida. Então imagina, a pessoa tinha resistência, ela ficava tentando durante dias lutar para ver se alguém tinha compaixão, mas os romanos faziam disso uma sátira também. E eles davam para cada cruz um recado, dizendo: olha, quem se envolver com qualquer tipo de rebeldia contra o nosso governo, esse é o resultado. Imagina depois que crucificaram 6.000 escravos, como o povo não ficou amedrontado de se rebelar por qualquer coisa. Talvez é por isso que na época de Cristo o povo estava totalmente doutrinado e alienado, ao ponto dos próprios sacerdotes dizer: nós não temos nenhum rei a não ser César, tirando um reinado do próprio Deus, do próprio Pai, não só do Filho que era o Senhor Jesus. Imagine que para uma pessoa ser condenada à morte de cruz, ela tinha que ser a pior pessoa da sociedade. Ela tinha que ter feito uma coisa digna de morte, como aponta o texto bíblico. Tinha que ser uma coisa que não tinha jeito. Tinha que ser um crime que assombrasse. Mas quando foram examinar Jesus no rigor da lei, não a religião já tinha condenado ele. O Pilatos não conseguiu achar nenhum pecado. Piorou, pecado digno de morte. Ele mandou ele para Herodes. Talvez o Herodes encontre alguma coisa contra Jesus. E lembre-se que cada caminho que Jesus percorria era uma surra que ele tomava. Já tinha ficado a madrugada inteira, enquanto as pessoas se preocupam se ela vai comer o peixe ou a carne hoje. Ela tem que lembrar que os religiosos passaram uma madrugada inteira mentindo, trazendo testemunhas falsas e esbofeteando o Senhor. Quando acaba a madrugada, logo no começo do dia, Jesus já está na porta de Pilatos, todo ensanguentado, com o rosto todo inchado, e o Pilatos pensou: deve ser um pedófilo, deve ser um estuprador, deve ser um ladrão que está roubando muitas casas, e esse povo deve ter dado uma surra nele. O Pilatos não sabe quem é. A mulher de Pilatos sonhou com Cristo, e ela avisa o esposo: não se meta na causa desse justo. Mas como é que ele não vai se meter? Ele é o governador. Ele já estava metido na história, e agora o Pilatos vai ter que investigá-lo, porque muita gente quer a morte dele. E até o Pilatos, que conhecia disso daqui, tá? Todo governante, você pensa que não, mas conhece um pouco da palavra. Pode não conhecer a graça da palavra, mas o contexto histórico, boa parte das autoridades conhece. E o Pilatos olha para os judeus e diz assim: por que vocês não julgam na vossa lei, se a própria lei de vocês garante que vocês podem até matar uma pessoa que seja digna de morte? Pode matar apedrejada, pode matar pendurando no madeiro maldito de Deus. Se virem com a lei de vocês. Sabe o que a hipocrisia disse? Não, nós não podemos nos sujar, porque é Páscoa. Não posso comer carne, porque eu tenho pecados se eu comer a carne. Não posso fazer isso porque eu estou na quaresma.
Nessa semana eu não posso xingar, na outra, nessa não, mas quando passar, é domingo que passa a semana, né? Quando passar o domingo, aí eu volto. Veja que a hipocrisia é algo que nos acompanha há muito tempo, hein? E nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos nesse erro. Porque falaram para Pilatos: nós não podemos sujar as mãos, então o Senhor se vire, porque ele é um rebelde. Quando Pilatos ouve a palavra que ele é um rebelde, o Pilatos tem a obrigação de trazê-lo para uma investigação. Porque se realmente ele é um rebelde, o Pilatos já sabe o que tem que fazer com ele. Abra em Lucas 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler juntos alguns versículos que mostra essa investigação. Lucas 23, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 13, tá? E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Isso significa um rebelde, tá? Porque apresentaram dizendo: olha, ele está acumulando uma multidão aí, já estão contra o imposto, e nós sabemos que tudo isso era mentira. Jesus sempre disse: dai a César o que é. Jesus pegaria você que reclama dos governos que existem e daria uma bronca em você. Porque Jesus diria para você: você quer justiça numa terra de injustiça. Essa é a vida que nós vamos ter, é de injustiça, é de corrupções, e não só na política, em vários outros meios. É verdade ou não é? A César o que é, e a Deus o que é de Deus. Mas diziam o contrário dele aqui. E olha o que Pilatos vai testemunhar: e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Pilatos está falando: eu conheço um rebelde de longe. Vocês testemunharam, eu perguntei para ele, eu mandei ele por Herodes, ele já voltou, e cada vez que ele vai, ele toma pancadas e volta mais machucado, e nem para reclamar ele abre a boca. Se ele fosse um rebelde, ele já estaria falando palavras malditas para nós, palavras de ódio, e nem para abrir a boca ele abre. E quando eu pergunto para ele: você é rei? Ele disse que o reino dele nem daqui é. Pilatos está falando: eu investiguei ele. Foram 2 governantes investigando ele. Pilatos não era um homem bonzinho não, tá? Um homem que já tinha matado muita gente, que já tinha visto muitas crucificações, muitas, não poucas. Pilatos não tem coração mole. Ele não tem dó de matar uma pessoa, mas ele está percebendo: eu vou cometer uma injustiça deste tamanho. Vocês estão acusando ele de pervertedor da sociedade. Ele até agora nem reagiu. O Herodes colocou uma coroa de espinho e bateram para que os espinhos grandes entrassem em seu crânio. E ele nem reclamou. Zombaram dele dizendo: olha o rei dos judeus, e colocaram uma capa vermelha nele, e ele não reclamou. Ele apanhou a madrugada inteira, até de escravos, dentro do sinédrio. E ele não relatou o nome de nenhum de vocês, dizendo: eu quero fazer uma denúncia aqui.
me bateram dentro da casa do Caifás. Ele nem citou o nome de vocês, ele nem abre a boca. Que homem rebelde é esse, que até agora não tem ninguém aqui na porta para defendê-lo, para atear fogo? Que homem rebelde é esse, que não tem para vir aqui defendê-lo? Ele não é um rebelde. E Pilatos vai além, não tem pecado nenhum nele. E Pilatos já percebe que a maldade está no coração daquele povo. A maldade estava no coração daquelas pessoas e não naquele que estava sendo acusado. Você pode dizer que o Pilatos não era um homem de Deus, mas ele não é um governante à toa, ele consegue ler as pessoas. Ele consegue julgar a situação e ele percebeu. Armaram para Jesus e pior, armaram para um homem que não tem um erro. A armadilha já está desmontada. Mas olha o que está escrito no verso de número 15: nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa, mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Está vendo porque a voz do povo nunca vai ser a voz de Deus? Eu confesso que quando a maioria das pessoas concordam com alguns assuntos, eu me assusto. Quando as grandes multidões dizem sim para uma direção, eu normalmente penso duas vezes, porque o povo sugeriu: nós queremos o Barrabás. Esse sim era rebelde. Esse sim não servia nem à religião, nem ao governo. Esse sim era anarquista. Esse sim era assassino. Não estava preso em vão. Eles estão falando de Barrabás, mas naquele dia já tem um madeiro do tamanho de Barrabás. Já tem um madeiro. Barrabás já está no corredor da morte. E muita gente sabia disso, porque era noticiado isso. Olha, sexta-feira, tal dia, o Barrabás, o fulano e outro fulano que foram presos e condenados por isso, serão crucificados diante de todo o povo. E quem quisesse, a pessoa podia ir ver. E pasme-se, muita gente se juntava para ver. É igual hoje, qualquer vídeo de tragédia a pessoa sai divulgando. Igual hoje, é a maldade do ser humano mesmo que é grande. Sendo que a Bíblia diz para nós que você não pode ter os seus olhos para o mal. Você tem que desviar os seus olhos do mal. Evitar ver essas coisas e compartilhar, então, é aí que você tem que evitar. Se até ver, então todos sabiam: Barrabás vai morrer hoje. Ele é o líder da rebeldia. Mas o povo começa a dizer: solta o Barrabás hoje. Mesmo que ele está condenado para hoje, 9 horas morrer, solta ele. E Pilatos ficou olhando para Jesus castigado. E eu quero que agora você lembre de como Jesus foi castigado. Não só tomou uma surra, não só está com algumas partes do rosto inchada. Quem olhava para ele já neste momento, não via beleza nem formosura. Ele está carne viva. Ele está furado. Porque o castigo era cruel. As chibatadas tinham ponta de ossos. Ele já está moído aqui. E mesmo assim as pessoas começam a dar a terrível sugestão: solta o Barrabás que está no corredor da morte.
que assassinou, que estuprou mulheres, que se rebelou contra o governo, que se rebelou contra o templo de Deus, porque Barrabás também não era devoto ao templo de Deus também. E tira esse do meio de nós. O Pilatos quer ter a certeza que ele está entendendo o recado desse povo, e ele quer deixar bem claro que ele não tem nada a ver com isso. Por isso está escrito assim no versículo 20: falou, pois, outra vez, querendo soltar quem? Pilatos está falando, vocês têm certeza? Porque é o que ele tinha falado para o povo. Eu pulei o versículo 19, mas eu quero ler com você. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de Você tem certeza que você quer ele andando no meio de vocês de novo? Barrabás torturava as pessoas que não queriam participar da revolução dele. Humilhava mulheres. A violência era o seu modus operandi. E Pilatos está falando, vocês têm certeza? Quanto a Jesus, eu já entendi que vocês odeiam ele. Mas vocês sabem quem é o Barrabás? E mais uma vez ele repetiu, e depois ele repetir, verso 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos falou assim, ele não fez nada digno de morte. É a terceira vez que o Pilatos está tentando falar. Eu vou castigá-lo mais uma vez, e aí eu solto ele, porque eu não posso ficar segurando uma pessoa inocente aqui. E o povo se revoltou, e Pilatos entendeu que ali poderia ter uma grande tragédia, até maior. Milhares de pessoas começam a ser convencidas que elas precisam de Barrabás entre elas, e que elas precisam de Jesus na cruz. Às vezes, lendo os textos, nós pensamos assim, como os romanos foram cruéis, né? Porque eles eram um povo de muitas torturas, de muitas mortes como essa. Não seria o primeiro, querido. Eles já tinham perdido a conta de quantos já haviam crucificado, mas esse era diferente. Também lendo o texto a gente fica imaginando como a religião dentro de um coração mata, né? Que a pessoa dá valor mais aos seus julgamentos do que ao que Deus falou. E nós pensamos às vezes até numa discussão leiga, quem foi o culpado dessa morte? Ninguém foi culpado. Ninguém foi culpado. O próprio Jesus tinha dito, se o meu reino fosse daqui, legiões e mais legiões de anjos desceriam aqui, e vocês não chegariam nem perto de mim. Mas esse Jesus, o nosso Senhor Jesus, já havia profetizado, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou por amor de muitos. Não foram os romanos, nem os judeus, não fora nem a cruz que levou a vida dele, ele mesmo deu a própria vida por amor da sua e da minha alma. E atenção, para você que olha para o Barrabás e diz assim, que homem terrível que foi livre da cruz. Olhe para você, porque hoje você é esse Barrabás. E eu tenho uma boa notícia para você. Às 9h da manhã, naquela sexta-feira, Jesus tomou a nossa cruz em nosso lugar. Ele estava sendo crucificado para que fosse o maldito de Deus por todos nós. Só que imagina quando ele foi para a cruz, ele não tinha pecado dele para pagar. Seria a maior injustiça. Imagina quando lemos notícias
dizendo a pessoa ficou presa tantos anos e de repente ela era inocente. A gente fica, meu Deus do céu, perdeu a vida. Porque tem gente que só sai depois de uma vida inteira preso. Você fala, meu Deus, perdeu tudo. Quando a injustiça é menor, a gente também lamenta, meu Deus, e agora a moralidade da pessoa, o emprego, a família que a pessoa pode ter perdido. Quem olhasse para Jesus sentiria dó. Só que Isaías profetizou que naquela cruz ele estaria levando todos os nossos pecados com ele. Quem olhava para ele não era só a beleza que faltava, não tinha mais vida com Deus naquele que estava na cruz. Por que você acha que na cruz, no auge do sofrimento, ele disse, meu Deus, por que me desamparás? Porque você pode dizer que Deus ama o pecador, mas você tem que lembrar que quando o pecador está no seu pecado, Deus se afasta do pecador. Deus se afastou dele, e Jesus nunca tinha ficado sem a presença de Deus. Você entende o desespero? O desespero não era a dor, porque ele já estava apanhando há muitas horas. O desespero não era só aquela dor que estava fazendo os seus nervos se atrofiarem. Não era este o problema, a desidratação. Para você que acha bonitinho a cruz, Jesus provavelmente fez as suas necessidades fisiológicas no meio de tanto sofrimento. Ou você nunca parou para pensar nisso, ou você acha que chegaram para Jesus e falaram, o senhor quer usar o banheiro? O senhor está com alguma necessidade? Jesus fedia na cruz. É que você acha que a cruz é bonito. Você foi apresentado por um Jesus ator, com o rosto limpo, e talvez essa memória ficou na sua mente. Mas Isaías profetiza que os pelos da sua barba e da sua cabeça foram arrancados com açoites. Por isso que quem olhava para ele balançava a cabeça e virava o rosto do outro lado. Era nojento ver Jesus. Não conseguiu levar a cruz, porque não aguentava mais, não tinha mais ligamentos inteiros. Se você às vezes tem uma dor no joelho, não consegue andar direito, imagina que os seus ligamentos foram cortados com açoites. Jesus não tem mais estrutura na cruz. E quando ele olha para o céu, que é a única esperança de um pecador, Deus está com as costas viradas para ele. Ele nunca tinha tido essa experiência. Porque sempre ele olhou para o céu. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, foi assim, ele falou, Pai, o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso só para esse povo crer. Como nós falávamos em alguns milagres, Jesus não precisava orar por milagres. Ele só dizia, você quer ver? Senhor, abre os olhos desse cego aqui, ele quer ver. Seja limpo. Agora as pessoas estão olhando para ele como um imundo, fedendo, gemendo de dor. Mas mesmo que ele queira dizer um ai, ele não abriu a boca para cumprir esta palavra de Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículo 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura,
e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, nas torturas, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E se você acha que a maldade humana tem limite, essa já era a situação dele, de falar: meu Deus, coitado, está esfolado vivo. Meu Deus, esse homem está pior que os ladrões que estão do lado dele, e ele nunca roubou nada de ninguém. Não foi esse Jesus que curou você, fulano? Foi esse Jesus que purificou você? Não foi esse Jesus que falou para aquela mulher imunda de um fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou? Olha como ele está irreconhecível. E se não bastasse estar assim, quem passava na cruz cuspia. Se cuspir já é nojento até no chão, imagina cuspir numa pessoa nesse estado aqui, ó. As pessoas escarravam nele e diziam: não salvou todo mundo? Você não dizia: a tua fé te salvou? Salva-te a ti mesmo agora. Quando Jesus começa a orar em aramaico, que era uma língua já quase extinta naquela época, algumas pessoas falam assim: ele está orando por Elias. Ele deve estar chamando algum profeta para vir salvá-lo. Mas o único lamento dele era que Deus tinha abandonado ele. Leia os evangelhos, você não vai ver Jesus reclamando da cruz. Você não vai ver ele dizendo: olha, aliviem para mim. Mas você vai ver ele se lamentando: Deus me desamparou. Imagina hoje Jesus vendo várias pessoas usar o símbolo da cruz sem nem saber o que realmente significa. Imagina Jesus olhando e falando: eu me fiz maldito por essa pessoa, e hoje ela usa o símbolo da maldição. E ela não sabe o que significa, ela acha bonito. Ela acha bonito. E até mesmo as igrejas, se sempre pregaram o evangelho, agora tem igreja vendendo objetos com cruz. Nós estamos regredindo, queridos. Porque Jesus estava lá por uma missão, para que você não estivesse, para que você não fosse como Barrabás, condenado. Pode ser que a sua hora não fosse a mesma de Barrabás, mas uma hora você teria que pagar com a sua vida. Veja o que está escrito no verso 4 de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Dê glória a Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você já está sarado. A doença não tem mais poder sobre o seu corpo, a maldição não tem poder sobre a sua casa, porque Jesus já levou tudo isso na cruz, por mim e também por você que crê nessa palavra. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a sua alma do inferno. Glória a Deus por isso. Por isso que Deuteronômio 21 não trata-se de uma aplicação de lei apenas.
É uma profecia, porque Deuteronômio 21, 23 diz: será maldito de Deus, oprimido de Deus. Era ele naquela cruz. Jesus estava desidratado. Ele falou: eu estou com sede. Pegaram uma esponja num pote com vinagre, vinagre mesmo, puro, e deram para ele de beber. Ele disse: está consumado, está feito. Ele já não suportava mais, querido. Tinha gente que durava dias na cruz, dias, e alguns até bebiam água durante a crucificação. Já estava sendo judiado o suficiente, não deram água para ele beber. Quando ele percebe que já não vai mais suportar mais, ele olha para o céu e diz: a Deus eu entrego o meu espírito. Qual é o Espírito de Jesus? Não é o Espírito Santo? Você acha que Jesus morreu na cruz para você ficar vazio de Deus? Olha o que está escrito em Gálatas 3. Gálatas 3, verso 13. Não é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus? Veja esta palavra comigo. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, Gálatas é a confirmação de Deuteronômio, tá? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Ele entregou o Espírito para Deus, e todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou, recebem a maior das promessas, que é o Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto para você: sem Jesus, teria alguma validade você mudar o teu cardápio na Sexta-feira Santa? Sem Jesus, teria alguma validade nós comermos a Páscoa, que hoje é a nossa Santa Ceia? Sem Jesus, adiantaria você estar aqui de domingo a domingo, orando a Deus? Adiantaria de alguma coisa? Você seria abençoado? Jesus falou assim: me entrega a sua maldição, me entrega a sua doença, porque eu estou tornando vocês benditos de Deus. Maldito por nós ele foi, e abençoado por Deus nós somos, para a glória de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Você tem que aprender a colocar na cruz tudo que for ruim, tudo que for de maldição, tudo que for de peso, de angústia. Eu sempre oro na sexta-feira por cura e libertação, e às vezes nós chamamos a atenção da pessoa que diz: é a minha doença, é a minha dor de cabeça. Se é sua, ninguém vai tirar de você. Mas a partir do momento que você fala: isso aqui não é meu, não. Eu não nasci com pressão alta. Eu não nasci com pressão alta. Eu não nasci com problema no coração. E mesmo aos que nasceram, podem colocar na cruz, porque Jesus já levou essa doença também. Sua família não nasceu para ficar amaldiçoada com esse espírito de loucura que tem na sua família, com tanto de casos de suicídio que não é comum.
divórcio, que não é comum, com prostituição, com vícios dos mais diversos, porque hoje são tantos vícios, são tantas perdições. Nós precisamos entender o que foi a cruz para o nosso Senhor. A cruz para os judeus era só um caso de se livrar de um criminoso. A cruz para os romanos era um recado de poder que eles davam à sociedade, dizendo: olha, quem mexe com o Império Romano, está aqui a cruz. Que tinha várias formas, viu? Não só essa forma mais famosa, tinha forma de X, ou só uma madeira como um tronco, tinha várias formas. E para cada uma era um grande sofrimento. Para quem acha que Jesus ficou pouco na cruz de 9 a 3 horas da tarde, saiba que os estudiosos garantem que ele ficou até demais. Porque só nas surras que ele tomou, já era para ele ter morrido em uma daquelas surras. Porque foi desumano. É como se a pessoa falasse: eu vou descontar nesse daqui o pecado, o erro. E pode ter certeza que quem bateu tinha muito ódio. Quando Jesus apanhou do escravo, do servo dos servos, o conservo, ele falou: se eu falei a verdade, por que me feres? Ele apanhou sem motivo. Ele apanhou por responder perguntas. Acredite, Pilatos não pôs a mão em Jesus. Agora os santarrões bateram, zombaram, cobriram o rosto, deram bofetadas e ainda começaram a brincar: profetiza quem foi que te bateu. Quando ele chega para Pilatos, ele já está desfigurado, porque apanhou a madrugada inteira. Pilatos vai castigá-lo na tentativa de mostrar para as pessoas: olha, ele já foi castigado, agora eu vou soltá-lo. Ele não fez nada, não tem lei para condená-lo, mas o apelo popular foi tão grande que Pilatos começa a imaginar com a cabeça de governante: se eu não obedecer esse povo, eu estou perdido. Porque o governo governa para o povo, né? E o governo faz obras populistas para que o povo então se agrade. Pilatos percebeu: não tem jeito, eu vou crucificá-lo, mas antes eu vou pegar um balde com água, eu vou lavar as minhas mãos. Foi aí que Pilatos errou, ele tinha tudo a ver com aquilo. Pilatos tinha que se lavar com o sangue de Jesus, porque o soldado que furou o seu lado e teve no seu rosto espirrado sangue e água, ele se ajoelhou na mesma hora e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sem ninguém pregar, só com um contato com o sangue de Jesus, aquele homem se ajoelhou e se prostrou. E pode ter certeza que saindo dali, ele não continuou a mesma pessoa. Aquele homem foi lavado pelo sangue de Jesus. O ladrão da cruz, do lado direito, errou a vida inteira, mas percebeu na cruz que ele tinha salvação. E ele pediu do jeito dele: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Ele pediu do jeito dele. Nós até falávamos quarta-feira, não sabia nem orar esse ladrão. Não sabia nem pedir. Senhor, lembra de mim. Faz alguma coisa por mim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo sem saber orar, mesmo sem o batismo nas águas, mesmo sem frequentar a igreja, mesmo sem ter um conhecimento bíblico, mas ele teve o conhecimento de Cristo. E é isso que nós precisamos. Se você tem o costume de falar assim: pastor, mas eu gosto
de mudar minha refeição nessa época, é uma tradição da minha família, não tem problema. Só não associe isso a Jesus, porque não tem nada a ver. Se você, graças a Deus, está próspero, pode mudar o teu cardápio, pode colocar um bacalhau lá na sua mesa, porque não é qualquer um que está podendo pôr não, meu irmão. 1 quilo a mais de R$200, não é fácil não. Mas não associe isso à cruz, porque não tem nada a ver. Não associe isso à cruz. Até porque o sacrifício da cruz tem que ser lembrado sempre por nós. Por isso que normalmente uma vez por mês fazemos a memória de Cristo. Agora você pode voltar para casa com um peso, ou pode lançar todo esse peso na cruz. Quem quer lançar todos os pesos, maldições, pecados na cruz? Então sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. Se você entrou nessa reunião com alguma doença, alguma dor, Jesus vai te curar agora. Agora. Se você foi diagnosticado por algum exame, a doença vai desaparecer agora. Porque eu não posso aceitar que essa doença vai ficar em você, sendo que Jesus já tomou na cruz, a não ser que você queira levá-la embora. Se você quer levar ela embora, é sua, ninguém vai te tirar o teu direito, né? Porque a gente fala, é a minha dor de cabeça. Aí a pessoa até conta o aniversário da doença. Ah, não, tem isso daqui desde tanto, daqui a pouco vai fazer um bolo de aniversário e cantar parabéns. Não é verdade? A pessoa lembra exatamente, foi nesse ano, foi nesse mês, foi nesse dia. Ela lembra mais do que do aniversário dos outros, né? Você hoje pode continuar com isso, ou pode lançar em Jesus. E se você lançar em Jesus, Ele não vai se ofender. Ele não vai dizer para você, poxa, não faça isso não. Vai dizer, lance em mim, foi para isso que eu morri na cruz. Para ser o maldito de Deus naquele instante, e morreu como maldito, tá? E sabe qual foi pior? Quem tanto mentiu, depois foi para casa, lavou a mão, falou, eu vou comer a Páscoa do Senhor, graças a Deus. Aí foram comer, como se nada tivesse acontecido. Ainda pagaram os soldados, depois que os soldados falaram, teve um terremoto, Jesus ressuscitou. Falou, não conta isso não, toma esse dinheiro aqui, fique quieto. Para você, para você. Para você ver o nível de perdidos que estavam aquele povo. O povo foi comer, depois de ter visto um homem praticamente esquartejado vivo. É claro que os filmes não vão reproduzir com fidelidade, porque ninguém autorizaria, né? Mas leia a Bíblia, e todas as vezes que você for lá no mercado, que moer a carne, você vai lembrar, Jesus foi moído. Moído. Você está pensando que ele ficou com o rostinho intacto? Aí Jesus está falando assim, eu fiz tudo isso para você hoje ir embora doente, ir embora maldito, ou ficar no mesmo pecado. E sabe o que diz a palavra? Que a Deus agradou moê-lo e enfermá-lo. Porque hoje, com autoridade, Deus pode arrancar todo o mal de você e falar, eu já levei. A vida dessa pessoa não vai ficar assim não, o pecado dela não vai ficar atormentando ela não, eu já levei. Esse é o poder da cruz, não de um pingente. Não, se nós colocássemos um madeiro aqui gigantesco, não adiantaria. O poder da cruz está na palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Se você é uma pessoa que está ouvindo a palavra hoje, entendeu sobre a cruz e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem essa oportunidade agora de entregar a sua vida para Jesus.
e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Se você está ouvindo essa palavra e está afastado, você pode se reconciliar com o Senhor Jesus, com a cruz que te salvou, porque o ministério da cruz é o ministério da reconciliação. E seja você que tem levado o peso da sua casa, você tem visto as coisas acontecerem na sua família, talvez por causa da vida, uma doença, uma dor te atingiu. Agora é a hora de você colocar na cruz, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões. E se você tem vivido com um peso de consciência de um pecado, lance também na cruz. Se você tem mágoas, lance na cruz. Se o seu coração abriga ódio, medo, lance na cruz.